Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso espaço de formação e reflexão sobre gestão, estratégia e mercado. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que está no coração de qualquer negócio sustentável: a pesquisa mercadológica e o uso inteligente das informações para a tomada de decisão. Quando observamos o cenário empresarial atual, percebemos com clareza que o ambiente de negócios é extremamente dinâmico, hipercompetitivo e marcado por mudanças constantes no comportamento do consumidor. Décadas atrás, uma empresa podia lançar um produto e mantê-lo praticamente inalterado por anos, contando com a lealdade quase automática dos seus clientes. Hoje, com a abundância de marcas, a velocidade da transformação digital e o fácil acesso a alternativas globais, a fidelidade tornou-se um ativo volátil. O cliente muda de preferência com uma rapidez impressionante, respondendo a novos estímulos culturais, sociais e tecnológicos. Nesse contexto, gerenciar uma organização com base no puro palpite, na intuição isolada ou na repetição mecânica de fórmulas do passado é uma receita quase certa para o fracasso. Os gestores precisam de dados concretos transformados em inteligência acionável. É exatamente aqui que entra o sistema de informações de marketing. Imagine esse sistema como o sistema nervoso central de uma organização. Ele tem um papel fundamental de capturar sinais do ambiente externo, processar esses dados internamente e devolvê-los na forma de diretrizes estratégicas que orientam as tarefas essenciais da administração: o planejamento, a implementação, a organização e o controle. Para entender como esse sistema opera na prática, podemos dividi-lo em 4 grandes pilares estruturais. O primeiro pilar é o dos registros internos da organização. Aqui estão os dados que a própria empresa gera no seu cotidiano operacional, como relatórios financeiros, histórico de vendas por região, ticket médio de compras, níveis de estoque, taxas de devolução e índices de inadimplência. Uma rede varejista como Magazine Luiza, por exemplo, consegue analisar diariamente quais categorias de produtos tiveram maior saída em cada estado do país, simplesmente examinando seus registros internos de faturamento. O segundo pilar é a inteligência de marketing, que funciona como uma antena voltada para o ambiente externo. Trata-se do monitoramento contínuo e sistemático das movimentações dos concorrentes diretos e indiretos, das tendências regulatórias, das alterações macroeconômicas e do surgimento de novas tecnologias. É o exercício diário de acompanhar o que o mercado está sinalizando, antes mesmo que essas forças impactem diretamente as suas vendas. O terceiro pilar é a análise de informação propriamente dita, onde entram as ferramentas analíticas, os modelos estatísticos e os algoritmos capazes de cruzar os dados internos com as tendências externas para gerar diagnósticos profundos. E o quarto pilar, que é o grande motor de descobertas específicas, é a pesquisa de mercado. Ao contrário da inteligência contínua, a pesquisa de mercado costuma ser desenhada para responder a perguntas pontuais e estratégicas da organização. Quando uma empresa precisa saber por que as vendas de uma linha específica caíram no último trimestre, ou se os clientes aceitariam pagar um valor mais alto por uma embalagem sustentável, ela desenvolve uma pesquisa estruturada de mercado. A pesquisa de mercado pode ser definida formalmente como processo sistemático e objetivo de identificação, coleta, análise e disseminação de informações com o propósito de aprimorar a tomada de decisões. Ela serve para descrever com precisão quem é o consumidor real e potencial, quais são suas necessidades latentes, onde ele prefere realizar suas compras, com que frequência consome e qual valor percebe nas soluções disponíveis no mercado. Para que uma pesquisa seja realmente útil, o gestor precisa dominar suas diferentes classificações metodológicas e saber exatamente qual abordagem aplicar em cada situação de negócio. A primeira grande classificação diz respeito à abordagem da pesquisa, dividindo-se entre métodos qualitativos e métodos quantitativos. A pesquisa qualitativa tem natureza exploratória e subjetiva. Ela não busca representatividade estatística ou generalização numérica, mas sim a compreensão profunda de motivações, crenças, percepções e sentimentos dos indivíduos. Trabalha-se com amostras menores e mais qualificadas de pessoas, utilizando técnicas como grupos focais e entrevistas em profundidade. Se uma montadora de veículos deseja entender as sensações emocionais que um novo design de painel transmite ao motorista,
ou se uma marca de cosméticos quer entender por que um determinado público associa certa fragrância à sofisticação. A pesquisa qualitativa é o caminho adequado. Por outro lado, a pesquisa quantitativa possui caráter eminentemente objetivo e estruturado. Ela utiliza grandes amostras representativas da população para quantificar opiniões, medir percentuais de satisfação, testar a intenção de compra e calcular o volume exato que o mercado é capaz de absorver. Quando uma rede de farmácias aplica um questionário padronizado a 5.000 clientes para mensurar a nota média de atendimento de suas filiais, ela está executando uma pesquisa quantitativa robusta. A segunda forma de classificar as pesquisas é quanto aos seus objetivos gerais, agrupando-as em exploratórias, descritivas e causais ou explicativas. A pesquisa exploratória é indicada quando o problema de pesquisa ainda é pouco conhecido ou quando o gestor busca novas hipóteses sobre o mercado emergente. Ela confere flexibilidade ao pesquisador e serve para abrir horizontes, frequentemente antecedendo estudos mais formais. A pesquisa descritiva, como o próprio nome indica, tem o objetivo de traçar o perfil exato de um público, descrever a frequência com que um fenômeno ocorre ou mapear as características socioeconômicas de uma região. Ela responde a perguntas como quem compra, o que compra, quando compra e onde compra. Já a pesquisa experimental ou explicativa destina-se a estabelecer relações de causa e efeito e a testar hipóteses sob condições controladas. Pense no caso de uma plataforma de comércio eletrônico testando a mudança de cor do botão de compra. Ela exibe a versão azul para metade dos usuários e a versão verde para a outra metade, isolando todas as outras variáveis para verificar cientificamente qual das opções gera uma taxa de conversão superior. Quanto à técnica de coleta, as pesquisas podem empregar a observação direta, as entrevistas e a aplicação de questionários estruturados. Na observação direta, o pesquisador monitora o comportamento do consumidor no seu ambiente natural, sem interferir na sua ação. Um exemplo clássico ocorre nos supermercados, onde especialistas observam quanto tempo o cliente passa diante de uma gôndola e quais prateleiras atraem primeiro o seu olhar. As entrevistas baseiam-se em conversas orientadas por roteiros estruturados ou semi-estruturados, permitindo aprofundar tópicos conforme as respostas emergem. Já os questionários são instrumentos padronizados de autoaplicação que garantem a padronização das respostas e a facilidade no tratamento quantitativo dos dados. Além disso, é indispensável compreender a diferença entre dados primários e dados secundários. Os dados secundários são aqueles que já foram coletados, organizados e publicados anteriormente por outras instituições, para finalidades diversas. Exemplos fundamentais incluem as estatísticas demográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados setoriais de associações comerciais, índices econômicos do Banco Central e relatórios acadêmicos de livre acesso. Sempre que uma organização inicia um estudo de viabilidade, a regra de ouro é começar pela análise minuciosa dos dados secundários disponíveis, pois eles demandam menos recursos financeiros e proporcionam um diagnóstico preliminar valioso. Quando os dados secundários não são suficientes para responder à dúvida estratégica específica da empresa, torna-se obrigatório ir a campo para coletar dados primários, gerando informações inéditas desenhadas sob medida para o desafio em questão. Se este conteúdo está sendo esclarecedor para os seus estudos e para a sua prática profissional, aproveite este momento para deixar sua curtida no vídeo e se inscrever no canal. Essa atitude simples fortalece muito a nossa comunidade acadêmica e nos permite continuar produzindo aulas detalhadas e aprofundadas como esta. Avançando na nossa análise, precisamos entender que o propósito central de coletar todos esses dados em campo é viabilizar a segmentação de mercado e orientar o posicionamento estratégico da empresa. O mercado total de qualquer categoria de produto é essencialmente heterogêneo. Pensar que um único produto genérico atenderá perfeitamente a todas as pessoas é um erro básico de marketing. A segmentação de mercado é o processo estratégico de dividir o mercado amplo e diversificado em grupos menores de consumidores que compartilhem características, necessidades, comportamentos e preferências relativamente homogêneos. Ao fazer isso, a empresa consegue direcionar suas mensagens, seus produtos e seus investimentos com máxima precisão, aumentando significativamente a taxa de retorno de suas ações. As variáveis de segmentação são agrupadas tradicionalmente em 4 grandes dimensões:
geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais. A dimensão geográfica divide o público consumidor com base na sua localização física e espacial. Ela considera o país, o estado, a região, o porte do município, a densidade demográfica, as características das ruas e bairros e, de forma muito especial, o clima da localidade. As variáveis geográficas determinam, por exemplo, por que uma fabricante de vestuário precisa produzir coleções de casacos pesados e tecidos térmicos para a região sul do Brasil, enquanto concentra suas linhas de roupas leves e regatas de algodão nas capitais do Nordeste. O próprio modelo logístico e a escolha dos canais de distribuição dependem diretamente do entendimento da geografia local. A dimensão demográfica é uma das mais utilizadas pelas organizações devido à facilidade de mensuração objetiva. Ela classifica os indivíduos a partir de dados descritivos da população, tais como idade, gênero, tamanho da família, estágio do ciclo de vida familiar, nível de renda, ocupação profissional, grau de escolaridade e religião. O ciclo de vida familiar, por exemplo, altera radicalmente os padrões de consumo de uma pessoa. Um jovem adulto solteiro de 25 anos possui prioridades de gasto e necessidades habitacionais completamente diferentes de um casal de 40 anos com 3 filhos pequenos, ou de um casal de idosos aposentados. As marcas de automóveis compreendem perfeitamente essa dinâmica, ao projetarem carros compactos e esportivos para o primeiro grupo e utilitários esportivos espaçosos para as famílias com dependentes. A dimensão psicográfica vai além dos traços externos e mergulha no que os consumidores pensam, sentem e valorizam intimamente. Ela divide o público com base em seu estilo de vida, traços de personalidade, atitudes, crenças e valores éticos ou culturais. Dois indivíduos podem possuir exatamente a mesma idade, o mesmo grau de instrução e morar no mesmo bairro nobre de uma capital, mas apresentarem perfis psicográficos totalmente opostos. Um deles pode ter um estilo de vida focado em sustentabilidade, consumo consciente, alimentação vegana e esportes ao ar livre, enquanto o outro prefere marcas tradicionais de luxo, carros esportivos potentes e viagens voltadas para a alta gastronomia clássica. As decisões de compra dessas duas pessoas serão radicalmente diferentes, e somente a segmentação psicográfica permite à empresa dialogar de forma autêntica com cada uma delas. A dimensão comportamental, por sua vez, avalia a relação real e prática do consumidor com o produto ou com a categoria de mercado. Ela examina os hábitos de compra, as ocasiões de consumo, os benefícios prioritários buscados pelo cliente, o nível de uso do produto, a prontidão para a compra e o grau de lealdade demonstrado em relação à marca. Ao analisar o benefício buscado na compra de um creme dental, uma pesquisa comportamental revela que uma parcela dos consumidores prioriza o benefício da economia financeira direta. Outro grupo foca exclusivamente na prevenção de cáries e sensibilidade dental, enquanto uma terceira fatia procura benefícios cosméticos, como o branqueamento acelerado dos dentes. Ao identificar esses padrões, as empresas conseguem criar submarcas e extensões de linha com propostas de valor altamente customizadas. Quando a organização cruza essas variáveis de pesquisa, ela obtém a clareza necessária para estabelecer o seu posicionamento de mercado. O posicionamento é o ato de desenhar a oferta e a imagem da empresa, de modo que ela ocupe uma posição distinta, valorizada e memorável na mente do público-alvo pretendido. O posicionamento pode ser estruturado com base em diferentes abordagens estratégicas. Temos o posicionamento por concorrente, no qual a marca se define diretamente em relação a uma referência de mercado, como fez a Pepsi durante décadas, ao se apresentar como a escolha da nova geração em contraposição à tradição da Coca-Cola. Temos o posicionamento por atributo, que destaca uma característica técnica ou funcional exclusiva, a exemplo da Volvo, historicamente reconhecida pela segurança máxima de seus veículos. O posicionamento por aplicação destaca o uso específico e a praticidade da solução para determinados momentos da rotina. O posicionamento por usuário direciona o produto a um perfil claramente delimitado, como faz a Monster Energy, ao associar sua marca a praticantes de esportes radicais. E há ainda o posicionamento por classe de produto, onde a marca busca redefinir sua categoria ou posicionar sua solução como alternativa a um segmento inteiramente diferente de bens ou serviços. Todo esse conjunto de dados e definições estratégicas culmina na estruturação do composto de marketing,
universalmente conhecido como os 4Ps: produto, preço, praça e promoção. O mix de marketing é o conjunto de ferramentas táticas controláveis que a organização combina para produzir a resposta desejada no mercado-alvo. A pesquisa mercadológica serve como o alicerce fundamental para desenhar cada uma dessas 4 variáveis. Na dimensão de produto, as pesquisas comportamentais e psicográficas determinam a variedade necessária do catálogo, o design, o nível de qualidade técnica, o nome da marca, as funcionalidades indispensáveis, os serviços de garantia e até o formato das embalagens. Na dimensão de preço, a análise demográfica da renda salarial familiar e a percepção de valor captada em campo definem se a empresa deve adotar uma precificação de penetração rápida, um preço de lista tradicional, descontos escalonados por volume ou prazos estendidos de financiamento. Uma empresa que desconhece a elasticidade de preço de seus clientes corre o risco fatal de subprecificar sua solução e perder rentabilidade, ou sobreprecificar e perder volume de vendas. Na dimensão de praça correspondente aos canais de distribuição e logística, os dados geográficos e os hábitos de compra orientam a cobertura territorial ideal. Os pontos de venda físicos mais estratégicos, a necessidade de atuação no atacado ou no varejo direto e os níveis adequados de estoque e transporte. Se a pesquisa demonstra que o público-alvo compra majoritariamente por canais digitais nos fins de semana, a estrutura logística de entrega expressa torna-se o núcleo de diferenciação da operação. Na dimensão de promoção, que engloba a propaganda, as relações públicas, a promoção de vendas e a força direta de vendas, as informações de inteligência definem o tom de voz da comunicação, as mídias sociais prioritárias e as mensagens persuasivas com maior capacidade de engajamento do consumidor. Por fim, a pesquisa de mercado cumpre um papel insubstituível no dimensionamento de mercado. Dimensionar o mercado significa calcular com rigor a sua capacidade real de absorver determinado produto ou serviço, projetando tanto a demanda presente quanto o potencial de crescimento futuro. Antes de investir milhões de reais na construção de uma nova fábrica ou no desenvolvimento de um aplicativo, os gestores precisam saber o tamanho do mercado total endereçável, o mercado disponível que pode ser atendido pelas capacidades operacionais da firma, e a fatia de mercado realista que a organização pretende capturar nos primeiros anos de operação. O dimensionamento cruza dados populacionais, faixas etárias, índices de renda per capita, barreiras de entrada e a capacidade produtiva instalada dos concorrentes para assegurar a viabilidade econômica do empreendimento. Como vimos ao longo de toda esta nossa análise, a pesquisa mercadológica não é um mero procedimento burocrático ou um custo adicional para as empresas. Ela é uma bússola estratégica. Em um mercado em que as preferências dos consumidores se transformam velozmente e a concorrência se renova todos os dias, a capacidade de coletar dados qualificados, interpretá-los com rigor crítico e convertê-los em decisões estruturadas de produto, preço, praça e promoção é a verdadeira vantagem competitiva duradoura. Espero que esta aula tenha proporcionado uma visão clara, integrada e prática sobre como transformar dados brutos em estratégias vitoriosas de marketing. Deixe aqui nos comentários a sua reflexão sobre o assunto, ou compartilhe um exemplo de como a pesquisa de mercado impactou as decisões na sua área de atuação. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar este material com seus colegas de estudo ou trabalho, e se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos temas. Bons estudos, muito sucesso em seus projetos e nos vemos em breve no nosso próximo encontro.